conseguiu dar resultado, porque era uma marcação, como o Cereto disse aqui, de homem a homem. O Flamengo não conseguia raciocinar. Para mim, o Felipe Luiz, ele é muito incoerente. Vamos lá. Na pergunta de ontem, em relação ao Pedro, até concordo contigo, né? Que foi querer para mexer com os brios do Pedro, porque ele entende que o Pedro poderia performar mais, né? Se você acredita ou não, se você avalia que foi uma forma mais adequada ou menos adequada, da forma que ele se pronunciou para a imprensa na coletiva, né? Que ele se expressou, é um ponto. Só que o Gonzalo Plata, primeiro que não é a primeira expulsão. Né? Segundo, que o Plata ele tem problemas de disciplina que o próprio Felipe Luiz sabe. E quando você diz de não expor o jogador para o elenco, eu acho o contrário. Eu acho que a partir do momento que ele, lógico, ele foi muito inteligente em falar ali, olha, isso é uma coisa da diretoria em relação à multa, e aí até ali eu achei que ele foi bem. Mas o fato, e com todo respeito, ele é o treinador e pode fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento que ele diz que a expulsão do Plata foi sem querer, não é um discurso ilegal, mas para mim é um discurso imoral. Porque a expulsão foi justa. Então não tem nem que questionar ali se foi sem querer ou por querer. Porque acredito que ali são 11 atletas, mais os suplentes, que ninguém entra para quebrar ninguém. É claro que a expulsão do Plata, ele não teve a intenção de expulsar, de ser expulso, mas ele correu o risco, numa zona morta, numa falta de raciocínio, de um jogador que ele é útil para o Felipe, mas eu tenho meus questionamentos. Você diz ali que só tem o Plata. Mas vamos lá, fazer um raciocínio rápido, tá? Eu não estou falando do falso 9 que o Felipe diz que ele é, e ele não é. O Plata, ele é muito... Repito, presta atenção no que eu vou falar. Não é a minha opinião, é uma pergunta. O Plata é muito melhor do que o Michael? Muito melhor que o Michael? Eu não sei. O Michel jogou na direita, onde o Plata joga. Com o Felipe Luiz como companheiro, no Al Hilal com o Jorge Jesus. Tem mais história no Flamengo do que o Plata. Eu não estou falando que o Michel tem que jogar, tá? Mas eu não sei se o Plata é tão insubstituível assim. Você tem o Luiz Araújo que joga por ali. Você tem o Carrascal que está jogando por ali. Você tem o Michael que joga por ali. De 9, meu amigo, o Davidson até hoje, ele é aquele cara caricato, não sei o quê, mas o Abel botou ele foi lá e fez igual contra o Flamengo. Por que o Juninho não pode jogar? Aí, pegando um pouco o que o Renan falou, se é o que tem para jogar, tem que jogar, irmão. O Felipe Luiz, ele deixou o Alaciano de lado quando perdeu o pênalti pro Atlético Mineiro. Eu achei que fez bem, tá? Para dar uma esfriada no caso. O Plata, ele tem que estar proibido de jogar até a final da Libertadores, porque ele não vai jogar a Libertadores. Se o Felipe Luiz não colocar uma atitude nesse time, se o Felipe Luiz não conseguir diversificar esse elenco e arrumar uma composição para a final contra o Palmeiras, independentemente do brasileiro estar em curso, ele não pode contar com o Pedro até o momento, não terá o Plata expulso, pode perder o Bruno Henrique e ele vai ficar assistindo com o Plata. O Plata tem que ser proibido de ser titular do Flamengo até a final da Libertadores. É inadmissível, cara. Esse cara não pode jogar no Flamengo. Porque se o garoto, o Alacian, é irresponsável, o Plata é o quê? O cara não pode jogar, pô. Mas isso não vai ser feito. Ele é muito melhor que o Michel? Não sei, cara. Não sei se ele é melhor que o Michel, não sei se ele é melhor que o Juninho. O Juninho não joga. Ô, Júlio, mas isso daí não vai ser feito, cara. Proibir de jogar, infelizmente, não vai ser feito. Isso aí é sentido figurado, Renan. Tô falando o seguinte, o Plata, ele não deve ser titular do Flamengo nos jogos até o jogo da Libertadores, porque ele não vai jogar Libertadores, cara. Ontem, ele não pode ser o titular, pô. A gente parece engenheiro de obra pronta, né? Porque fala depois do resultado, é muito mais fácil. Claro. Mas ontem era um jogo muito mais para o Luiz Araújo do que para o Gonçalo Plata. E ontem estava nítido, a bola estava queimando no pé de todo mundo. E aquele estilo de jogo do Hernan Crespo, proposto diante do Flamengo, conseguiu dar resultado, porque era uma marcação, como o Cereto disse aqui, de homem a homem. O Flamengo não conseguia raciocinar para poder chegar ao campo de ataque. E quando tentava se aproximar, era muita perna e pouca inteligência às vezes. O único jogador realmente nítido ali e com clareza de jogo era o De Arrascaeta. O Samuelino estava mal até fazer o gol. Teve o gol anulado, mais um, mas assim, não era uma grande atuação do Samuelino. O Plata também todo enrolado, batendo cabeça também, às vezes até com o Carrascal. E assim, foi uma atuação muito fraca do Flamengo, muito fraca. Mais uma do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Às vezes é até um pouco displicente. Parece que o Flamengo acha que vai conseguir vencer a qualquer momento. E não é assim, cara. O jogo de ontem, a gente já dizia aqui que seria um jogo muito difícil contra a equipe do São Paulo, pelo que tinha demonstrado até diante do Vasco, que soube sofrer e jogando em São Paulo seria talvez uma proposta diferente. O Flamengo, mesmo jogando mal, ainda teve chance de vitória.
E essa vitória só não acontece por causa do Plata. Não é todo jogo que o Flamengo com -1 vai conseguir se defender bem. E o gol acontece também por mais uma falha de 2 jogadores na minha visão. Primeiro da pichotada do Emerson Royal, muito mal ontem. E depois de um cruzamento, de novo nas costas do Ayrton Lucas. Se era ele ou não a marcar ali pelo lado esquerdo, porque ainda tinha a presença do Alexandro, mas não dá para o Ayrton Lucas marcar a cabeça da pequena área e esquecer do cara que está entrando ali para bater cruzado ou fazer uma tentativa de cruzamento no segundo pau, né? Mais uma vez ele falha. E fica por isso, cara. Não se corrigem os erros do Flamengo. O Flamengo tem alguns erros que são repetidos durante a temporada. E claro que os adversários vão analisando isso daí e pegando esses pontos fracos do Flamengo para poder realmente chegar a um gol, né? Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.